vamos então começar mais este webinar, tá bom? Que vai ser sobre o Estatuto dos Militares da GNR. Mais uma vez, então eu vou apresentar o PowerPoint que trago, já o partilhei convosco, está bem? Podem aceder a ele, podem vê-lo agora e depois podem guardá-lo nos vossos computadores. E depois, no final, como é costume, vamos realizar um pequeno exercício de verificação destes conhecimentos. Então, vamos então começar. Temos aqui este PowerPoint sobre o Estatuto dos Militares da GNR. Como já sabem, o Estatuto dos Militares foi aprovado por este Decreto-Lei 297 de 2009, com as alterações introduzidas por esta declaração de retificação, está bem? Também pus a lei aqui nos handouts partilhada convosco, se quiserem aceder durante a apresentação. Então, vamos começar logo pelo início da lei, está bem? Onde se prevê esta definição de militar da Guarda. Portanto, o militar da Guarda é uma pessoa que ingressa na GNR e que pode estar vinculado a ela com caráter de permanência, portanto, em regime de contrato ou em regime de voluntariado. Está bem? Ambos são militares que estão na GNR. A lei também nos diz que cada militar é considerado um soldado da lei. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Que todos os militares, no exercício das suas funções, devem ter um bom comportamento cívico e também moral e devem proceder com retidão, respeitando alguns princípios, como a integridade, a honestidade, a lealdade, e, portanto, que façam de cada militar este soldado da lei, este guardião da lei e da legalidade democrática. Passando, então, logo de seguida aos deveres e aos direitos dos militares, eu elaborei aqui uma lista com os deveres e com os direitos dos militares. Está mais ou menos pela ordem que vos aparece na lei e vou falar, então, um pouco de cada um deles. Para além destes que estão concretamente previstos no Estatuto, é também importante que saibam que existem outros documentos legais, outros diplomas legais, onde também se prevêem deveres e direitos dos militares. Por exemplo, o Código de Justiça Militar, o Regulamento de Disciplina Militar, está bem? São alguns exemplos de outras leis, de outros documentos, onde podem encontrar direitos e deveres dos militares. Não sairão na prova de conhecimentos, mas muitas vezes uma pergunta que sai na prova é se existem outras leis, para além do Estatuto dos Militares da GNR e da Lei Orgânica, que são aquelas que estudamos, que se aplicam aos militares. Se para além destas duas existem outras, é importante que saibam que sim, que existem outras leis que também se aplicam aos militares. Bem, então, vamos começar então pelos deveres, está bem? Uma vez que são os primeiros que aparecem na lei. Para nos situarmos, podem começar a ver pelo artigo 6º, está bem? Onde começam os deveres. E então, como princípio geral, temos aí que o militar da Guarda está sempre ao serviço do interesse público, está bem? Este é um princípio geral. Basicamente foi aquilo que eu vos disse também em relação ao militar ser um soldado da lei. Portanto, deve ser um militar dedicado, reto, cumprir as suas missões com honra e com dignidade e procurando prestigiar a própria instituição em que trabalha. Ele encanta então os deveres um a um. Temos então, primeiro, o defesa da pátria, está bem? Porque é isto? Basicamente, o militar, no cumprimento das suas funções, se necessário, pode ter que sacrificar a sua própria vida pela pátria e, portanto, qualquer atribuição ou missão que lhe seja confiada, ele deve desempenhá-la com este espírito de sacrifício. Depois, no artigo 8º, temos o dever de obediência, não é? Basicamente, a obediência está relacionada com a hierarquia, que é outro conceito que ainda vamos falar aqui hoje, e basicamente o que é que se pretende? Que cada militar, nas suas relações hierárquicas, com os seus superiores hierárquicos, cumpra as ordens ou as direções que lhe forem dadas pelos seus superiores. É isto basicamente o dever de obediência. O dever de isenção. O dever de isenção é uma condição de independência. O militar, na sua atividade, no cumprimento das suas atribuições e missões, não deve retirar vantagens para si próprios, ou para amigos, ou para familiares, para terceiros, por assim dizer, vantagens que lhe advenham precisamente do cumprimento das suas missões. E, portanto, isto basicamente é o dever de isenção, é atuar independentemente e não tentar retirar uma vantagem concreta para si ou para outros do seu trabalho. Seguindo, então, o dever de disponibilidade. O dever de disponibilidade significa que cada militar está sempre disponível para o serviço e que isto pode implicar um sacrifício até de um interesse pessoal. Mesmo quando os militares estão de férias, este dever de disponibilidade, por exemplo,
eles podem ser chamados ao serviço. Claro que não ficarão sem férias, não é? Mas podem ser chamados ao serviço e podem ter que se apresentar ao serviço. E, portanto, este é um dever de disponibilidade permanente. E daí ser com sacrifício dos seus interesses pessoais, dos seus interesses familiares, por aí fora. Depois, no artigo 11, temos o dever de zelo. Basicamente, o dever de zelo é cumprir o seu trabalho com dedicação, não é? E com sucesso. E também ter a capacidade de desenvolver, durante o tempo em que está na guarda, ter a capacidade de desenvolver novas competências e de se valorizar profissionalmente. Mais à frente também veremos a parte da progressão na carreira e verão que este dever de zelo, na parte da formação, do esforço, da iniciativa, também está ligada a essa própria progressão na carreira. Depois, continuando, temos o sigilo, não é? É o próximo que vem. Basicamente, tudo aquilo que for do vosso conhecimento enquanto militares e que advenha do cumprimento das vossas funções é algo que devem guardar para vós, e entre colegas naturalmente, mas não é suposto que sejam revelados factos que tenham conhecimento no exercício das vossas funções. E daí sigilo, factos sigilosos, factos que não devem ser revelados, que têm algum grau de confidencialidade. O poder da autoridade. O poder da autoridade é um poder-dever. Isto é importante, quer dizer, cada militar tem o poder, que é este mesmo poder da autoridade, de dar uma ordem, de obrigar alguém a adotar um determinado tipo de comportamento, só que isto está a parte dos deveres exatamente porque há esse dever. O militar, quando é necessário dar uma ordem, quando é necessário intervir, tem de o fazer. Então, isto não ser considerado bem um direito, mas sim estar aqui elencado na parte dos deveres, está bem? Porque é mesmo obrigatório que exerçam essa autoridade quando é necessário exercê-la, naturalmente, não é? Finalmente, temos ainda aqui o dever de tutela. Este dever também se deve ser apreciado numa escala de hierarquia e, basicamente, os militares da Guarda que tenham funções superiores e que sejam superiores hierárquicos de outros militares devem zelar pelos interesses dos seus subordinados. O último dever concreto que é previsto aqui na lei é este da adequação, necessidade e proporcionalidade no uso da força. Muito basicamente, na utilização de meios coercivos, armas de fogo e outros meios desse género, cada militar da Guarda tem de ter noção, tendo em conta o seu também poder de autoridade, que tem que usar estes meios com um determinado grau de adequação e de proporcionalidade. E, portanto, estes três critérios, adequação, necessidade e proporcionalidade, devem, sempre que for necessário intervir com o uso da força, devem ser ponderados. E, portanto, só em caso de necessidade absoluta é que, por exemplo, se deve disparar uma arma de fogo e não utilizar outro meio qualquer de uso da força. E, portanto, é saber medir, e isso é algo que se aprende, não é? Com a experiência e também com a formação que é dada na escola da GNR, saber medir quando é que é necessário realmente intervir de uma forma mais bruta, digamos assim. E, portanto, este é um dever de agir dentro destes três princípios gerais de adequação, necessidade e proporcionalidade. No artigo 16, se repararem, temos ainda alguns deveres, são deveres, eu não vou dizer que são menores, mas são deveres mais administrativos, digamos assim, por exemplo, usar o uniforme é um dever, prestar aos organismos policiais e a outros órgãos da administração pública o apoio e a cooperação que sejam solicitadas. Portanto, são deveres que também resultam da condição de militar, mas pronto, está aqui nesta categoria dos outros deveres, está bem? Também os devem conhecer, mas reparem que, pronto, os mais importantes, e eu diria até que esta escala que vimos agora está numa escala até quase de importância, porque sabes com a defesa da pátria, e, portanto, devem conhecê-los todos, sabendo que há aqui este artigo que ainda nos elenca mais alguns. Seguindo, então, para a parte agora dos direitos. Como podem ver, o primeiro que eu coloquei aí são, precisamente, as honras militares. Portanto, títulos, honras, precedências, todos os militares, consoante o seu posto, consoante a sua graduação, terão direito a determinadas honras. Depois, o direito principal, não é? Por desempenhar uma atividade, que ainda por cima é uma atividade de interesse público, é a remuneração, portanto, o direito a um salário, seja enquanto se está na situação de ativo, seja quando se transita para a situação de reserva, seja, claro, a pensão de reforma.
Outro direito, estes três vêm enumerados em artigos diferentes, mas pronto, basicamente é sempre a mesma coisa, é a remuneração. Claro que a remuneração no ativo e na reserva e na pensão não será exatamente a mesma, como em qualquer outra profissão. Artigo 22, terceiro direito que eu elenquei aqui, formação e progressão na carreira. Basicamente, isto é um direito também geral de qualquer trabalhador, mas dos militares em especial, porque necessitam sempre de uma atualização contínua, de conhecimentos e de competências. E, portanto, o que se pretende é mesmo o que diz aqui no artigo, é treinar e receber formação quer cívica, quer geral, quer científica, e que esta formação que seja inicial, portanto, quando a pessoa entra na GNR, e também contínua, isto é, ao longo de todo o seu percurso e toda a sua carreira profissional. Temos depois as garantias de defesa. Qualquer militar da Guarda pode apresentar uma queixa, uma participação, um requerimento para as vias hierárquicas competentes, também para os superiores hierárquicos. Para além disso, todos os militares têm direito a apoio judiciário, está bem? Ou seja, contratação de um advogado, pagamento das taxas de justiça associadas a um determinado processo, quer intervenham numa qualidade de arguido como de assistente, é igual. Artigo 24. Temos aqui o direito, eu chamo-lhe aqui direito especial em caso de ordem de detenção ou de prisão. Isto não tem bem um nome, está bem? O artigo chama-se detenção em prisão, mas eu chamo-lhe direito especial porque é isso mesmo, é um caso de especialidade. Basicamente, sempre que o militar da Guarda tem direito a só aceitar uma intimação ou uma ordem de detenção através de uma autoridade competente, exceto em caso de flagrante delito e quando ao crime corresponder uma pena de prisão. Para além disso, pode comunicar logo com os seus superiores imediatos, explicando o que é que aconteceu, sempre que for detido por uma autoridade que não seja a Guarda Nacional Republicana. Finalmente, artigo 25. Direito a transporte condigno e também à habitação. É o último dos direitos que eu coloco aqui, do qual não me vou alongar, porque, como devem perceber, é isto mesmo, é ter direito a transporte e também à habitação. No artigo 27, se repararem, temos um elenco de direitos, tal como havia nos deveres, outro tipo de direitos que não são tão importantes como os anteriores, mas que também estão aqui. Por exemplo, o possuir um bilhete de identidade, ter acesso livre a repartições em empresas, em instalações públicas e privadas no exercício das funções, está bem? E todas estas alíneas elencam mais direitos dos militares da Guarda. Agora, vamos continuar então no nosso PowerPoint e vamos falar um pouco da hierarquia, que se repararem no capítulo imediatamente seguinte. A hierarquia, a definição que eu pus aqui, penso que seja mais ou menos isto, em palavras mais simples. Basicamente, a hierarquia, qual é o objetivo? É estabelecer uma relação de autoridade e subordinação entre os militares. Há um superior hierárquico que manda, que ordena, que dirige, e há uma relação de subordinação das pessoas que estão abaixo dele e que, portanto, recebem essas ordens e que devem cumpri-las. Como é que são organizados os graus hierárquicos dos militares? Por ordem decrescente dos postos e, dentro destes, por antiguidade. Os postos já vamos ver já a seguir quais são, dentro das carreiras, e por antiguidade, que é um conceito que também já vamos ver. É muito importante esta afirmação, sai muitas vezes na prova de conhecimentos esta pergunta, e basicamente nas 4 hipóteses de resposta trocam sempre. Dizem, por exemplo, os graus hierárquicos dos militares são organizados por antiguidade, por antiguidade, por ordem ascendente em vez de crescente. Portanto, trocam aqui as alíneas. Portanto, é mesmo importante que assimilem esta ideia, que é por ordem decrescente dos postos, está bem? E que dentro de cada um destes postos por antiguidade, ou seja, por quanto mais anos a pessoa estiver com um serviço efetivo nesse posto. A hierarquia é visível nos atos e nas cerimónias dos militares e pronto, e colocam-se, como eu digo aqui, nesta tal ordem hierárquica dos postos e das antiguidades. Aqui temos então as categorias profissionais da GNR, temos os guardas, os sargentos e os oficiais, estas são as categorias. A lei, o estatuto fala de todas elas, está bem? Chama a vossa atenção para que a parte dos guardas no estatuto é obviamente a mais importante. Não sai normalmente nenhuma pergunta relacionada com a categoria profissional de sargento ou com a categoria profissional de oficial, está bem? Portanto, têm que saber que existem estas três, está bem? Podem perguntar quantas são.
mas não é necessário saber em pormenor as categorias profissionais de sargentos e oficiais e os postos que estão dentro de cada uma delas. Categoria profissional dos guardas. Como vemos, aqui temos então 5 postos, o cabo-mor, o cabo-chefe, o cabo, o guarda principal e guarda. Tenho que conhecer estas 5. Durante a frequência do curso de formação, não se designa por nenhuma destas categorias, está bem? A categoria, que não é uma categoria, mas pronto, o título, digamos assim, é então guarda provisória. Também é uma pergunta que sai chapa 5 em quase todas as provas de conhecimentos. Atenção ao termo provisório, às vezes tem um termo que é semelhante a este, mas o termo é mesmo este, está bem? É este que está correto, guarda provisório. Categorias, não esquecer, quanto à categoria profissional dos guardas, não esquecer então estes 5 postos. Voltando à questão da antiguidade e da hierarquia, os postos a que nos referimos, a ordem decrescente dos postos é esta que está aqui, está bem? Portanto, começa pelo guarda, depois pelo guarda principal, depois cá, por aí fora. Antiguidade. O que é a antiguidade? É o tempo concreto que o militar está a exercer as suas funções num determinado posto, nestes postos que vimos agora. Há também quem chame estes postos patentes, isto não é errado, é outra gíria da linguagem. Como é que se conta a antiguidade? A partir da data fixada no documento oficial de uma determinada promoção. Portanto, há uma promoção de guarda, a guarda principal. A antiguidade do guarda principal vai começar a contar a partir da data que esteja fixada no documento que originou essa promoção ao posto seguinte. Entretanto, só para vos orientarmos, estamos aqui entre os artigos 28 até mais ou menos ao 36, mais ou menos. Antes de falar aqui das carreiras profissionais, queria só referir, para além desta hierarquia relacionada com a antiguidade, há outro tipo de hierarquia prevista nesta lei, nestes estatutos, que é uma hierarquia funcional e decorre não da antiguidade, portanto, não do tempo que a pessoa está num determinado posto ou numa determinada função, mas sim do cargo e da função profissional que ela vai ocupar. Normalmente, e regra geral, esta hierarquia funcional respeita sempre a outra. Isto é, não é por eu estar a exercer uma função profissional diferente ou mais elevada, por exemplo, uma função de comando ou uma função de direção, não é por eu ter uma função desse tipo que sou hierarquicamente superior a uma pessoa que tenha uma antiguidade maior que a minha. Mas há casos em que isto acontece, e, portanto, esta hierarquia, por assim dizer, prevalece sobre a hierarquia que vimos até agora. Mas, regra geral, não. Regra geral, esta hierarquia de funcional respeita sempre a antiguidade e os postos, está bem? Já agora, as funções profissionais, se quiserem ver, às vezes também sai esta questão, são exatamente essas que eu estava a dizer, as funções de comando, direção, Estado-Maior e execução. E depois tem a caracterização de cada uma delas, mas pronto, todas elas são, tirando a função de execução, são funções em que são dadas competências para dirigir e para coordenar determinadas unidades ou estabelecimentos ou serviços, está bem? Daí ser uma hierarquia especial, a pessoa, o militar, é designado para, durante um determinado período de tempo, balizado, desempenhar essas funções. Então, entrando agora aqui na questão das carreiras, que é o próximo slide, isto foi apenas uma parte para terminarmos a hierarquia. Eu pus aqui o conjunto hierarquizado de postos em cada categoria, que se dizem determinado quadro, e a que corresponde ao exercício de diferentes cargos e funções. Portanto, é dentro do posto e da categoria em que estamos que se vai desenvolver a carreira profissional de um guarda. Como é que ela se desenvolve? Desenvolve exatamente, como eu tenho aqui escrito na segunda parte, na promoção de um militar a um posto mais elevado e ao desempenho de funções que sejam mais complexas e que também por isso têm uma maior responsabilidade. O desenvolvimento das carreiras é orientada por um conjunto de princípios, são muitos, está bem, estão aí na lei. Vou só destacar 2 ou 3 que me parecem mais relevantes. A valorização profissional, está bem? Naquele sentido que vimos há pouco, até ligado com o dever de zelo de que cada militar deve adquirir sempre mais competências e deve ser mais exigente consigo e na sua formação, adquirindo então essas tais competências que lhe permitam ser melhor no seu dia-a-dia e no exercício das suas funções. Portanto, aqui o princípio da valorização profissional. Depois, a universalidade, isto é para todos, está bem? Para todos os militares,
dentro das categorias e fora das categorias profissionais, está bem? É um princípio geral para todos. E pronto, também a questão do princípio do profissionalismo, que se virem ao terceiro que vos aparece na lei, artigo 53, basicamente também muito ligado à questão do zelo, do aperfeiçoamento de competências, numa tentativa então de ser cada vez melhor no exercício das funções. Vamos agora passar às situações e ao mapa geral da GNR, está bem? O militar da guarda, em relação à sua disponibilidade para o serviço, pode estar numa destas três situações que aqui vêm. Sempre, está bem? Só pode estar numa destas três. Ativo, reserva ou na reforma. Os militares das Forças Armadas que estejam em serviço na GNR só podem estar em situação de ativo. Está bem? Se aparecer uma pergunta a dizer se podem estar em situação de reserva ou de reforma, é sempre falso. Está bem? Estas três situações, então. A primeira, a de ativo, não é? Portanto, o militar que se encontra afeto ao serviço efetivo ou em condições de ser chamado ao seu desempenho. Como é que ele pode prestar o serviço? Pode estar em comissão normal, em comissão especial, em inatividade temporária, em suspensão de funções ou então ainda na licença sem remuneração. A situação de ativo, o militar pode estar em efetividade ou fora da efetividade de serviço. Destas situações que eu coloquei aqui, um militar no ativo e em efetividade de serviço pode estar em comissão normal, em inatividade, mas apenas por doença ou por acidente, ou suspenso de funções. Se for fora da efetividade de serviço, estará ou em comissão especial, ou a cumprir uma determinada pena, ou de licença. Basicamente são estas as situações em que pode estar ativo, mas fora da efetividade de serviço. Depois, a segunda, como vimos, é a reserva, não é? Transitam para esta situação militares que estejam no ativo e assim que forem reunidas, peço desculpa, tenho aqui uma erro, estejam reunidas determinadas condições previstas neste estatuto. E a passagem do militar à reserva será da competência, então, do comandante-geral. Chamo a vossa atenção que uma das condições referidas na lei é a idade e que o limite de idade para passagem à reserva varia consoante o posto em que a pessoa está. Por exemplo, Cabo-Mor, se não me engano, se não estou em erro, mas podem confirmar na lei, é 60 anos, e Cabo-Chefe e Cabo será, por exemplo, 58 anos, está bem? Esta é uma das condições de passagem à reserva. Há outras, por exemplo, quem tiver mais de 20 anos de serviço, o requeira e esta seja efetivamente concedida, pode também passar, está bem? Ou então quem tenha mais de 55 anos mais de 55 anos e 36 anos de serviço e declare que também deseja passar. Portanto, basicamente são estas as três condições. Ou atingir um determinado limite de idade, mais de 20 anos de serviço e requerer, ou finalmente ter 55 anos de idade e 36 anos de serviço. Por último, a última situação em que um militar pode estar é a reforma, está bem? E se também, tal como vimos anteriormente, transita um militar que esteja em situação de ativo ou de reserva e que, mais uma vez, reúna as condições que sejam previstas no Estatuto. Agora, gostava de, para já acabei o PowerPoint, gostava de vos colocar, então, um pequeno exercício sobre estes conteúdos que estivemos hoje aqui. Entretanto, se tiverem alguma dúvida, estão à vontade para me colocar, têm o chat, ou então podem falar, agradeço que me deem só uns segundos. Ok? Então, esta primeira questão, dos direitos e dos deveres que vimos dos militares da Guarda. O militar da Guarda tem direito a só aceitar intimação, ordem de detenção ou prisão através da autoridade competente, exceto em caso de flagrante delito e quando ao crime corresponder pena de prisão. Esta questão acham que é verdadeira ou que é falsa? Ok, verdadeira, exatamente. Ok. A seguir, o militar da Guarda apenas tem direito à remuneração no ativo. O que é que vos parece? É falsa, não é? Porquê? Porque também na situação de reforma
e de reserva terá direito. A 1.3. Como é que são organizados os graus hierárquicos dos militares? Ok, já tenho aqui uma resposta. Falso. É falso? Exatamente, exatamente. Ok. 1.4. Categorias profissionais e postos. Estes postos são os que correspondem à categoria profissional dos guardas? Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. Falta um, não é? É. 1.5. O candidato a militar durante a frequência do curso de formação é designado guarda aspirante. Falso. Também é falsa. Exatamente. Guarda provisório. 1.6. O desenvolvimento das carreiras profissionais orienta-se pelo princípio da universalidade. Sim. É verdade, certo? Não é? É um dos princípios que vimos que está alojado a esta questão do desenvolvimento das carreiras. 1.7. Os militares das Forças Armadas podem estar em situação de reserva se estiverem ao serviço da Guarda? Falso. É falso também, exatamente, está bem? Só no ativo. 1.8. Se o militar tem direito a receber o treino, formação geral, cívica, técnica e profissional, de forma inicial e contínua. Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. Só responder aqui ao André, que me está a responder pelas questões. 1.7 é falsa, está bem, André? Colocou verdadeira, mas é falsa, está bem? Se calhar não tem microfone, por isso é que não consegue falar. Mas pronto, 1.7, ok. 1.9. A passagem de um militar à situação de reserva da competência do comandante-geral da Guarda. Certo. Exato. Entretanto, já vos abri aqui a questão das soluções. 1.10. O militar da Guarda pode afastar-se da área onde presta serviço sem qualquer autorização. Falso. É falsa. Exatamente pelaquela questão do dever de disponibilidade que vimos, está bem? Portanto, o militar tem que estar sempre disponível e pode ser chamado a qualquer altura e, portanto, também não se deve afastar da área onde presta serviço, ou ir de férias, ou ir para o estrangeiro, o que quer que seja, sem comunicar isso a um superior. Pronto, olha, basicamente, sobre os estatutos, o que eu tinha para vos trazer aqui hoje é isto. É assim, estas são as questões que eu acho mais relevantes e que acho que saem com mais frequência na prova. Nós ainda vamos ter outro webinar antes da prova de conhecimentos. Eu ainda não sei bem qual é que vai ser o tema, se vou voltar a falar de legislação ou se farei alguma coisa mais sobre a língua portuguesa, mas depois serão avisados naturalmente sobre isso. O que é que vos queria dizer mais? Em relação ao estatuto, estes artigos, portanto, o que vimos hoje basicamente é até o artigo 90, por aqui, mais ou menos. 85 é a reserva, portanto, mais ou menos por aí. Esta parte é toda importante que vejam, que leiam os artigos várias vezes, sublinhem, risquem, tirem dúvidas. Depois, a parte, como vos disse, dos sargentos e dos oficiais. Queria agora encontrar o artigo para vos dizer, mas basicamente é a partir do artigo 199, penso eu. Portanto, essa parte dos oficiais e dos sargentos, se não podem ler, mas quer dizer, não é procurar nada do que está escrito, não é preciso saber votos, categorias, quer que seja, desta parte da matéria, e portanto podem, assim dizer, saltar um bocadinho esta parte. Mas, de resto, já sabem, estou disponível para responder às vossas questões no campus virtual, está bem? E assim que houver outro webinar, pronto, eu publicitarei no campus. Também não sei se sabem, mas vai haver outro simulacro da GNR, se calhar ainda não viram porque foi publicitado apenas hoje. Mas pronto, se forem ao vosso campus virtual, o André não, porque o André é de PSP, não é? Mas também pode realizar se quiser. Vai haver outro simulacro da GNR dia 9 de junho, está bem? Das 2h30 às 4h30. Se por algum motivo não puderem estar presentes nos centros formativos para realizar o simulacro a essa hora, também arranjaremos uma solução, ou no outro dia, ou eu enviarei depois o simulacro por e-mail. Está bem? Se não tiverem nenhuma questão, vou-me despedir e agradecer a vossa presença. Está bom?